Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje, para você que está começando a cultivar rosas do deserto agora, esse vídeo aqui vai ser o beabá, o ABC. Vamos falar aqui o básico para você ter sucesso no cultivo dessas plantas maravilhosas, desde o substrato até a rega, a adubação, floração e tudo que você precisa fazer aí para ter plantas belas, saudáveis e floridas. Fique ligado nesse vídeo que está imperdível. Se você é novo aqui no canal, não deixe de clicar no botão de se inscrever, tá? Se inscreve aqui no canal e marca o sininho para o YouTube sempre te notificar quando publicarmos novos vídeos por aqui. E se você gosta dos nossos conteúdos, você pode dar um suporte pra gente se tornando membro do canal. Clique no botão de Seja Membro, que está aqui embaixo, e vem pra família. Gente, olha, o cultivo de rosa do deserto está cada vez mais na moda, cada vez mais pessoas se apaixonando pelo cultivo dessas plantas maravilhosas, porque as rosas do deserto são plantas que oferecem muitas possibilidades. Você consegue admirar essas plantas desde a fase de semente, até passando por mudinha e chegando na fase adulta. Você vai admirando todas as etapas do desenvolvimento dessas plantas, passando aí por todas as fases e incluindo aí caudex, folhagens e, claro, as belas flores, e nós temos muitas possibilidades de flores nessas plantas aí. Então não podia ser diferente. Plantas que se acostumaram muito bem ao nosso clima aqui no Brasil, e aí você vê esse boom de pessoas, cada vez mais pessoas querendo cultivar rosas do deserto. Então para você que está começando, querendo saber aí como começar, vou te ensinar o beabá. Como cuidar de rosas do deserto para você manter suas plantas saudáveis e para que elas floresçam sempre que possível. A primeira coisa que você tem que atentar no cultivo de rosas do deserto é o substrato. Tá? O substrato ele precisa ser leve e drenante. Esse é o conceito aí das características de um bom substrato para rosa do deserto. Leve, drenante e ainda com baixo teor de matéria orgânica, tá? Então esse substrato ele não pode ter muita matéria orgânica ali, porque o excesso de matéria orgânica com certeza vai causar podridão aí mais cedo ou mais tarde, e a podridão é o que mata a rosa do deserto. Eu vou já falar para você aí mais na frente. O substrato ele vai proporcionar à sua planta um ambiente bom para enraizamento, um ambiente bom para ela conseguir absorver os nutrientes da adubação, e ele mesmo fornece alguns nutrientes a partir da decomposição do pouquinho de matéria orgânica que deve ter ali, tá? Então ele deve ser um substrato ali bem granuloso. Se for um substrato com partículas muito fininhas, com o tempo ele vai ficando compactado e vai reter água. E essa água retida aí é que cria um ambiente ali muito favorável ao desenvolvimento de micro-organismos que vão causar a podridão. Então a água nunca pode ficar presa no substrato da rosa do deserto, ela tem que escoar. Você rega e ela tem que escoar facilmente, e aí sim você vai ter um bom substrato. Mas não se desespere se no começo você bater cabeça com isso, você perder muita planta com podridão, porque muita gente leva ali um tempo, até mais de um ano, até encontrar o substrato ideal para suas plantas aí no seu clima da sua região, tá? Então fica tranquilo que com o tempo você vai pegando o jeito, vai entendendo como é o substrato que melhor se adapta às suas rosas do deserto aí. E claro, aqui no canal tem muitos vídeos que vão te ajudar. Uma outra coisa que é fundamental aí para o cultivo de rosas do deserto é a adubação, tá? Então olha, eu sempre falo com meus alunos lá no curso, se você está adubando demais as suas plantas, vai exagerar nessa adubação, é melhor você não adubar, tá? Então se você tem a mão pesada para fazer adubação aí nas suas plantas, então é melhor você nem adubar elas, tá? Então a adubação ela tem que ser muito restrita ali, muito cautelosa, sem exageros. E se você me pergunta, qual o melhor adubo? Assim como pode ter perguntado qual o melhor substrato, nem existe essa coisa de marca, tá? Pega aí o que você tem na sua região mais acessível para você, e com certeza você vai aí fornecer nutrientes para a sua planta aí de acordo com as necessidades dela, e independente de qual adubo que você tenha. Lógico, tem adubos que têm proporções diferentes, mas você vai estar alimentando a sua planta,
com um nutriente a mais ou a menos, mas vai estar alimentando. Você só não pode exagerar. Então procura aí um NPK, um adubo que você encontra. Não precisa estar gastando rios de dinheiro, montando um arsenal de adubos. Tá? Então um adubo que você encontra aí na sua região para plantas, mas se você puder encontrar um adubo que seja mais rico em fósforo, você tem lá o NPK, aqueles 3 números, e a proporção de P seja maior, esse é o mais ideal aí para suas rosas desérticas, que ajuda mais na questão da floração e do enraizamento, tá? Mas se você tem dificuldade aí de encontrar adubo, então você encontra aí qualquer adubo para plantas aí na sua região, coloca de pouquinho aí nos vasos das suas rosas desérticas que com certeza elas vão agradecer. Porque as rosas desérticas são plantas muito versáteis, tá? Então você consegue fazer com que elas se desenvolvam muito bem com o mínimo de adubo, tá? Ou até muitas vezes com adubo nenhum, mas isso depende muito da qualidade do substrato também. O que é ruim para elas é o exagero, o excesso de cuidado que muitas vezes acaba até matando as suas plantas. Sobre a rega também é motivo de muitas dúvidas para as pessoas. Tá? Tem gente que acha que a rosa deserta não precisa regar, como os cactos ali que não precisa de rega sempre. Não é bem assim. Tá? As rosas desertas elas têm órgãos suculentos, né, como esse caudex maravilhoso aqui. Elas são adaptadas a armazenar água dentro, mas se você não fornece a rega frequente, né, constante, regular, esse caudex aí vai ficar murcho, vai apertar e vai ficar mole. E ela não vai ter energia para produzir essas flores aqui e ainda não vai conseguir absorver os nutrientes do substrato, porque para ela absorver os nutrientes pelas raízes, eles precisam estar diluídos em água. Então, se nunca tem água nesse substrato, como é que essa planta vai se alimentar? Tá? Então, você precisa fornecer rega o suficiente para ela. E quando e como regar? Você vai regar sempre que esse substrato estiver 100% seco. Então, você olhou ali, colocou o dedinho, ainda tem umidade? Não precisa regar. Agora, você verificou aqui, está seco, totalmente seco, joga água abundante, tá? E a quantidade de água, não precisa se preocupar. Se o seu substrato está seguindo o que eu falei no começo do vídeo, é um substrato bem drenante, você não precisa se preocupar com essa quantidade de água não. Pode jogar um chuveirinho aí em cima dela, com um regador, com a mangueira, deixar molhar bem ela, pode molhar a parte aérea também, o caudex, as folhas e o substrato, logicamente, que ela vai adorar. E aí você vai fazer essa rega de novo quando o substrato secar. Em algumas regiões, o substrato seca todos os dias, como aqui no Piauí. Em outras regiões, o substrato passa até 4, 5 dias ainda com umidade. Então você não vai regar aí, porque você vai ter umidade ali. E se você regar com a presença de umidade aqui, você vai causar podridão. O segredo é você fazer a rega somente quando esse substrato estiver seco. Por isso que não adianta você me perguntar quantas vezes eu devo regar a minha rosa deserta na semana. Isso vai depender do clima aí dessa região. Em quanto tempo, quantas vezes na semana o substrato da sua rosa deserta seca? Isso aí vai ser a resposta para quantas vezes você deve regar as suas plantas. Tá gostando do vídeo? Já deixa o like, curte aí que você ajuda demais aqui o canal. Uma outra coisa que é muito interessante fazer na rosa deserto é a poda. A poda consiste em você cortar os galhos de modo a fazer com que ela fique mais ramificada. Então a rosa deserto normalmente, quando ela vem de semente, ela vai crescendo com um galinho apenas. Aí quando você corta esse galinho, ela vai brotar com 2, 3, 4, vai ter mais brotações. E esse maior número de ramos vai causar uma maior floração. Quanto mais ramos a sua rosa deserta tem, mais flores ela vai produzir. Então você vai fazer o corte desses galhos, né, a poda dos galhos da sua rosa deserta, uma vez por ano. É mais do que o suficiente. Não precisa fazer 2 vezes ao ano, nada disso. Uma vez por ano você faz a poda nas suas plantas. Aqui no canal tem vídeos explicando como você pode fazer essa poda, tá? E aí você vai ter a rosa deserta cada vez mais ramificada e cada vez mais florífera, tá? Lembrando que a época certa para você fazer essa poda é nos períodos quentes e secos do ano. Não faça poda em períodos frios, úmidos ou chuvosos. Esses períodos aí, se você cortar a sua planta, pode dar problema. E temos algo que é fundamental para a rosa deserta, que é a exposição ao sol. Tá? A rosa deserta, para ela se desenvolver bem, para produzir suas flores de forma abundante, tem que ser exposta ao sol, pelo menos ali 5 a 6 horas de sol por dia. Tá? Então o sol ele é fundamental para que essa planta cresça, se desenvolva e produza flores. Se você cultiva a rosa deserta no ambiente interno, dentro de casa ou na sombra, essa planta ela vai ter problema mais cedo ou mais tarde e vai morrer, vai apodrecer. Ela precisa de sol pleno, tá? E
o sol ideal para essa planta é aquele sol, a partir do momento que o sol nasce, até 10, 11 horas da manhã, ali até meio-dia, é aquele sol interessante, tá? Muitas regiões são muito quentes, como aqui no Piauí, então o sol a partir de meio-dia, a depender da planta, ela pode sentir ali um pouquinho, porque o sol muito intenso pode causar queimaduras, pode deixar o caudex murcho, é uma planta que desidrata muito rápido e aí você pode ter problemas com o sol muito intenso. Então se você mora em regiões de sol muito intenso, fica atento aí a essas plantas que podem ser mais sensíveis, tá? E uma outra dúvida que muita gente pergunta também é sobre o vaso. Tá? Qual o tipo de vaso? Olha, muita gente usa esse tipo de vaso bacia aqui. Tá? Isso aqui eu recomendo para plantas adultas. Tá? As plantas mais jovens podem utilizar esse tipo de vasinho aqui. Aqui tem 2 galinhos enraizando. Ó. Pode usar esse tipo de vasinho aqui. Pode ser também um vaso um pouco mais profundo, como esse aqui. Olha só essa plantinha. Um pouco mais profundo, não tem problema, tá? Então você só não pode usar o vaso muito profundo, aqueles vasos compridões assim, sabe? Com a planta muito pequena, então o vaso aí não pode ser muito maior do que a planta, porque aí pode ter problema, porque vai ter muito espaço ali vazio, ocupado só por substrato, ali vai ficar um ambiente só recebendo água, ficando com aquela umidade ali presa, e aí você vai ter ali bactérias e fungos que podem causar podridão, e a podridão é o que mata a rosa do deserto, tá? É justamente esse substrato que deixa a água presa e essa rega que fica alimentando essa água que fica presa aqui dentro, tá? Substrato ruim e a rega sendo feita quando ainda há umidade presa. Esta é a receita para podridão na rosa do deserto, então fica atento, tá bom? E aí, você também está chegando agora nesse universo das rosas do deserto ou já está aí há algum tempo? Então, olha, vasculhe o canal aqui que tem muito conteúdo que vai te ajudar no cultivo dessas plantas, até mesmo para montar um negócio. Tem muitos alunos que já montaram negócios hoje, vivem disso, vendendo, cultivando e vendendo rosas do deserto. Pode ser você amanhã. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de curtir, compartilhar à vontade, tá? E não esqueça de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau.